Olá, meus pimpolhos da primeira série. Queridos, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre referenciais e algumas coisas relacionadas ao movimento. Vamos lá comigo. Queridos, nesse vídeo nós vamos aprender a estabelecer condições de movimento a partir do referencial e apresentar algumas definições aí sobre a questão de movimento. Uma introdução à cinemática, beleza? Vamos lá, meus queridos. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do movimento. Antes de mais nada, quando a gente fala em movimento, você tem que pensar assim que o movimento ele está relacionado principalmente com a parte comercial e também a parte de esportes. É um bom exemplo para a gente poder fazer uma introdução nesse conteúdo aqui. Então, a parte de logística, certo? É o que praticamente movimenta o nosso mundo inteiro. Não adianta você produzir, né? A galerinha, por exemplo, que está me vendo aí no interior, muitas vezes não adianta você produzir e não tiver uma forma de escoar a sua produção, certo? Então, a parte de logística é muito importante. E quando você leva ela em consideração na parte do movimento, leva o movimento em consideração, né, a isso, você consegue maximizar lucros, reduzir custos e assim por diante, certo? Tem um pouco mais de eficiência. E quando você fala em esportes, cara, você não pode esquecer, né, dos esportes olímpicos aí, que o movimento ele é teatral, ele acaba sendo algo bastante dinâmico, você tem que fazer perfeitamente aquele movimento para você poder atingir bons resultados, que muitas vezes está relacionada a intervalos de tempo muito pequenos, certo? Então, para o estudo do movimento, certo? Nós vamos reconhecer os seus diferentes tipos. Então, aqui já começa como é que a gente estuda esse movimento, reconhecer os seus diferentes tipos, identificar regularidades, é o que a física faz, né? Reconhecer padrões e regularidades e diferenças, entender como o movimento pode ser gerado ou alterado. Ou seja, nós vamos dar aqui o negócio de imaginar, nós vamos prever o futuro, certo? Nós queremos prever as consequências daquele movimento. Beleza? Vamos lá, não é bruxaria, certo? É sempre apenas ciência. Queridos, quando a gente fala em estudo de movimento, a gente fala isso em mecânica. E a mecânica ela é dividida em dois segmentos. A cinemática, em que você vai estudar o movimento em si, sem se preocupar com as suas causas. Então, coisas como velocidade, aceleração, distância, tempo. Enquanto que na dinâmica nós vamos estudar as causas e as consequências desse movimento, ou seja, o que está gerando esse movimento, o que acaba fornecendo para que ele mude aquela situação inicial que estava, o que está acontecendo. Então aqui a gente vai falar sobre as leis de Newton, nós vamos falar sobre energia, quantidade de movimento e assim por diante. Mas nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre cinemática, ok? Então, cada momento em seu tempo adequado. Queridos, primeira coisa quando a gente fala em cinemática, a gente tem que definir o que é repouso ou movimento, certo? Para descrever o movimento, o observador deve definir um sistema de referência, chamado de referencial. Portanto, um referencial é o lugar onde o observador fixa um sistema de referência para, a partir dele, estudar o movimento ou repouso de objetos. Ou seja, primeira coisa, para mim poder partir da ideia de movimento ou repouso, eu preciso ter um referencial. E é a partir deste que eu vou começar a construir a dinâmica do movimento, o comportamento do movimento, certo? Então, vamos lá. Esse caso aqui, né? Quem que está em movimento? Vejam, você tem uma situação na imagem da esquerda em que tem uma bela senhora e um senhor no lado de fora de um trem, certo? E se você olhar na imagem da direita, a bela senhora está se afastando do senhor e também se você observar na imagem anterior ali, na imagem da esquerda, você vai perceber que tinha um mapa e esse mapa também foi deslocado. Então a primeira coisa aqui a gente pode dizer que realmente existe um movimento, mas em relação a quem? Bem, para a mulher, certo? Para a mulher, quem está em movimento, na realidade, é o homem, certo? É a estação de trem. E para o homem, é justamente o oposto. Quem está em movimento é assim, a senhorita, certo? O trem está em movimento. Aí você fala assim, professor, mas como assim? É óbvio que o trem está em movimento. Eu vejo ele se movimentar. Pois bem, você vê em cima de um referencial. E outra coisa, nós temos a mania de generalizar isso por causa que a gente sente o movimento. Então, quando você está lá no trem, às vezes ele está partindo, existe alguns desníveis de pista, tudo mais, de trilho, e isso vai fazendo com que você sinta o movimento, certo? Mas eu já conversei isso aqui em momentos anteriores.
Se você estivesse, por exemplo, num lugar muito calminho, por exemplo, eu venho do litoral, certo? Para poder gravar aula aqui para vocês, eu venho lá de Paranaguá. E quando você atravessa o ferry-boat ali da Baía de Guaratuba, você percebe que se o mar estiver bem calminho, bem de boa, aqueles 5 horas da tarde, aquele sol bonito, aquela paisagem linda que você diz assim, obrigado por tudo, você vai perceber que parece que a balsa está parada. E o que está em movimento na realidade é a ilha que está ali, são as outras coisas, a terra, o continente, certo? Você tem essa impressão, porque você não está sentindo o solavanco, certo? E ele está indo bem devagarinho, certo? Então é um negócio bem doido. Então por isso que o movimento e o repouso, eles são de acordo com o referencial. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de referenciais agora. Existem 2 tipos de referencial, chamado inercial e o não inercial, que é justamente essa sensação que a gente tem que parece que estamos em movimento. Está relacionado aí. Mas vamos falar primeiro sobre o inercial. O inercial é um sistema de referência em que o corpo em corpos livres não tem o seu estado de movimento alterado, a não ser que haja sobre eles uma força externa. Então veja que doido aqui, ó. Se você estiver, por exemplo, dentro de um ônibus ou dentro de um vagão de trem, seja o que for, e ele estiver, por exemplo, com velocidade 0, e você tiver aqui, por exemplo, uma bola pendurada nesse teto, certo? O cara pendurou alguma coisa nesse teto ali, tu vai perceber que essa bola não vai se mover, certo? Vai ficar bem de boa, bem tranquilinho. A mesma coisa acontece quando você está dentro desse mesmo vagão, mas com velocidade constante, certo? O cara fala assim, pô, professor, eu ando de ônibus, eu não vejo essas coisas aí. Não tem. É óbvio que sempre vai ter. Não. Pensa uma outra situação. Dentro de um avião. Você está fazendo uma viagem de avião e quando ele está em velocidade de cruzeiro, um negócio muito louco, o avião lá, você olha lá no mapinha, está escrito assim, 700 km por hora, 800 km por hora. E a aeromoça está servindo cafezinho, chazinho, né, servindo algumas coisas lá, o aeromoço, né, está servindo lá, fazendo serviço de bordo tranquilamente, sem sentir aquele solavanco, certo? Sendo que, normalmente, né, quando existe alguma situação meteorológica, existe, né, algumas perturbações no meio do caminho. Mas quando ele está com velocidade constante, velocidade de cruzeiro, você não sente esse solavanco. Então, nesse momento, eu posso considerar o avião um referencial inercial, certo? Porque ele está com velocidade constante, ele não está mudando a sua trajetória, nem para cima, nem para baixo, nada disso, certo? Beleza? Então, são situações que a gente acaba vendo aí que realmente é um referencial. E existe o referencial não inercial, que é justamente o oposto, onde você existe uma aceleração envolvida. E para isso, né, nesse caso aí, os referenciais, as leis de Newton, elas necessitam algumas correções. E é esse que é o problema. Na parte de referencial inercial, as leis de Newton, a primeira, a segunda, a terceira, elas são válidas, bem de boa, bem tranquilinho. Só que no referencial inercial eu preciso ter algumas correções. Como, por exemplo, você está lá no carro, no ônibus, seja onde for, e você está fazendo uma curva. Existe a impressão de que você está sendo puxado para o lado de fora da curva. Certo? Da onde sai essa força? Bem, de acordo com a terceira lei de Newton, existe ação e reação para isso. Ou seja, eu só consigo fazer alguma coisa desde que essa alguma coisa interaja com outro objeto, vai ter ação, eu vou interagir com ele e depois terá a reação. Ou seja, nesse caso, não existe essa força, ela simplesmente surge, então necessita uma correção, certo? Uns chamam de força centrífuga, tal, mas né, não tem nada a ver, força inercial e assim por diante. Mas, nesse caso, a gente não consegue fazer uma correção de maneira bem adequada, ok? Então, aqui a gente tem a primeira ideia, certo? A primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton, elas valem para quaisquer referencial, sejam eles inerciais ou não inerciais. Agora, a terceira, como eu falei para vocês, elas são válidas apenas para referenciais inerciais, ok? Então, essa é a formação que a gente tem. Então, nesse caso, estou mostrando aqui um GIF, né, que mostra a questão do tiro de canhão, né? O que seria ação e reação? Você tem forças atuando aqui e uma conservação da quantidade de movimento também, e você acaba tendo, por exemplo, uma força empurrando a bola para frente, enquanto vai ter uma ação empurrando o canhão para trás. Ok? Princípio de ação e reação. Mas a gente estuda um pouquinho isso mais para frente. Vamos fazer um quiz com vocês aqui para ver como é que vocês estão? Primeiro, veja esse GIF. Esse GIF está mostrando um carro fazendo uma curva, certo? É um Maserati, coisa linda, né? Veja aqui, ó, um carro está fazendo uma curva com velocidade constante. Nesse caso, o veículo poderia ser considerado
Item A, um referencial inercial. Item B, um referencial não inercial. Ou item C, pode ser tanto referencial inercial ou não inercial. Veja ali o gifzinho, né? O carro fazendo a curva ali com velocidade constante. O que ele é? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta a responder. E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Cara, é muito fácil, né? Veja, com certeza uma máquina dessa aqui, né, um fritador de pneu ali, ele é um referencial não inercial, tem muita aceleração envolvida, né? Obviamente, professor, é óbvio, né? Esse cara fala assim, ele está fritando pneu, está esquentando, é uma loucura aquilo ali, né? Eu sou empolgado por causa, desculpa. Mas vamos lá, meus queridos. Por que é um referencial não inercial se a velocidade é constante? Como assim? O professor falou que a velocidade é constante e o negócio é, né? Como é que é? É por causa que para você ter um referencial inercial, você tem que ter a velocidade constante e também, nessa situação, a trajetória em linha reta. Então é o famoso movimento retilíneo uniforme, certo? É uma aplicação. Um dos casos a gente tem é isso. Você teria um movimento inercial quando existe o repouso, ou seja, velocidade zero em relação a esse referencial, ou velocidade constante em relação a esse referencial, certo? E trajetória, no caso, retilínea. Por isso que é o movimento retilíneo uniforme, ok? Então, não só basta ter velocidade constante, tem que tomar cuidado com a trajetória também. Ó, beleza? E também a mesma história, não adianta ter trajetória reta com mudança de velocidade, ok? Então, nesse caso, alternativa B. Mas vamos falar um pouquinho sobre o referencial. O que define a trajetória desse referencial? Cara, muito simples. O que define a trajetória em relação ao referencial é onde está esse referencial. Então imagina essa situação aqui, ó. Você tem, por exemplo, tem vídeos aí que falam sobre a questão de lançamento de bombas da Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda, projéteis. Então se você fosse, por exemplo, visse a câmera de dentro do avião, você vai perceber que a bomba cai em linha reta. Enquanto que se você tiver uma câmera vendo do solo, você vai perceber que é uma parábola. Aí você fala assim, como é que é diferente? A diferença é que a única coisa que eu sei é que eles vão atingir o mesmo alvo, independente se é na visão do piloto ou na visão de quem está na Terra. É o mesmo alvo, mas a trajetória muda. Por que isso? Porque você está mudando o referencial. Então veja, para quem está no avião, vê a bomba caindo em linha reta, na vertical. Por quê? O movimento, o projétil, ele participa no movimento do avião. Ou seja, se o avião está a 800 km por hora, o projétil também vai estar a 800 km por hora. Ah, tem a resistência do ar. Esqueça isso por enquanto, certo? Esqueça isso. Vamos imaginar só pegar o movimento do projétil com a questão
ali da queda do avião, a queda do projétil com a velocidade do avião. Então, fazendo isso aqui, tu vai perceber o seguinte, o projétil também está a 700 e não havendo mudança de velocidade nem trajetória, ou seja, o referencial inercial, certo? Você vai perceber que existe o acompanhamento da velocidade do avião com a velocidade horizontal do projétil, certo? Ou seja, o projétil irá cair, certo? Mantendo ali uma linha vertical, linha reta por causa da ação da gravidade, mas ele continua com o seu movimento para frente. Enquanto que quem está no solo, também o referencial inercial nessa situação, você está vendo ali que o projétil está indo para frente também. Okay? Então, para quem está no solo, a bomba descreve uma trajetória parabólica, pois se somam a velocidade do avião e o movimento de queda livre. Okay? Então, aqui tem uma situação que é decomposto o movimento. Você tem dois movimentos envolvidos, que é o movimento vertical e na horizontal. Ok? Mas a gente vai estudar um pouquinho isso mais à frente. Vamos fazer uma questãozinha com vocês aqui, ó. Questãozinha do Daniel, Universidade Federal lá de Minas Gerais. Daniel está andando com seu skate em uma pista horizontal. No instante T1, ou seja, em um certo momento, ele lança uma bola que sobe verticalmente. A bola sobe alguns metros e cai, enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilínea, com velocidade constante. Veja que negócio doido. Ele lançou a bola, certo? Ele lançou a bola e continua andando. Ele já estava, e quer dizer que ele continua com uma velocidade constante e uma trajetória reta. Ok? Bem, então nosso amigo aqui, nosso que tem um cavanhaque bonito de óculos escuros, está fazendo isso. Então, jogou ali. No instante T2, a bola retorna à mesma altura que foi lançada, ou seja, voltou para as mãos do Daniel. Despreza os efeitos de resistência do ar. Sendo assim, no instante T2, ou seja, quando ela retorna para a mão do Daniel, o ponto em que a bola estará mais provavelmente no instante T2, na posição K, que está atrás do Daniel, na posição L, que está justamente nas mãos do Daniel, ou na posição M, que está à frente do Daniel. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Cara, show de bola, né? Essa aqui é uma questão que normalmente pega malandro. De que forma, né? O cara fala, tá em movimento, quer dizer que ele vai ficar para trás. Ou para poder manter, né, a posição em que eu estava, tem que jogar um pouquinho para frente. É só você pensar dentro de um avião. O avião está a uma velocidade extremamente alta. Como eu falei, 500, 600, 700, 800 km por hora. A aeromoça, né, o serviço de bordo, não precisa compensar nada disso. Ele trabalha normalmente, certo? Então, o que acontece? Aquela ideia do projétil do avião. No caso, a bolinha está participando do movimento do Daniel, certo? Então, se o Daniel está com velocidade em relação ao referencial, lembre-se que o movimento está relacionado com o referencial, a bolinha, né, também está se movimentando com relação a esse referencial com a mesma velocidade do Daniel. E o Daniel simplesmente fez o quê? Ele simplesmente jogou a bolinha para cima e ela vai voltar para a mão dele. Simplesmente isso. Se fosse assim, meus queridos, a gente sabe que a Terra está girando, aquela coisa toda. Se fosse assim, eu tivesse, por exemplo, uma bola na minha mão, eu jogar para cima, a bola ia para trás, né? Ou se, por exemplo, né, se eu quisesse viajar, né, mais fácil, eu pegava um helicóptero, subia, esperava a Terra girar e depois, né, acabava indo para o meu destino final, certo? Não é assim que acontece, né? Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa do ponto L, certo? Então, cairá no ponto L, pois a velocidade na vertical é a mesma para a bola e Daniel. Beleza, meus queridos? Boa, né? Essa aqui é bem legal, pessoal, a galera gosta bastante, normalmente cai nesse pegadinho do malandro aqui, certo? Então, vamos lá. Nesse vídeo, nós vimos que os referenciais podem ser inerciais ou não inerciais, ou seja, inercial quando tem em relação àquele referencial repouso ou velocidade constante com trajetória retilínea, e o não inercial, quando ele apresenta alguma aceleração. Quando a gente está falando de aceleração aqui, meus queridos, normalmente está relacionado com uma força. Nós vamos ver um pouquinho para frente isso aí. E a trajetória depende do nosso referencial. Espero que tenham gostado e até breve!